E agora é hora do nosso quadro Cuide-se. O tema de hoje é substituições saudáveis de alimentos. E para ajudar a entender isso, o que fazer para poder fazer essa substituição adequada e ter mais massa magra, nós vamos contar com a ajuda aqui da nutricionista Alessandra Barramadi, que já está conosco aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, é um prazer. Prazer é nosso, obrigado por ter vindo nos ajudar. E, Alessandra, a primeira pergunta é o seguinte, está muito difícil, né, ter massa magra, né? Porque nós estamos comendo mal demais da conta, não somos só nós, é inclusive a geração do futuro, né? As crianças que estão comendo mal. Como equilibrar isso, hein? Eu sempre brinco isso muito no consultório. Gente, eu brinco que massa magra é vida. E muitas vezes as pessoas se preocupam tanto em gordura, em perder peso e esquecem um pouquinho dessa importância da composição corporal em relação à massa magra. E a massa magra realmente ela exige uma dedicação maior, ela exige um esforço maior, tanto na atividade física, porque como ganhar massa magra sem estimular o músculo? Não tem jeito, né? E também um consumo muito adequado de proteína, carboidratos, não pode ter deficiência calórica. Então, isso tudo que vai juntos, que vai ajudar nessa formação da massa magra. Além de exercício físico, isso. Dê nomes dessas proteínas, desses carboidratos bons para que a gente adquira massa magra. Exemplos, né? Então, hoje, como o tema é massa magra, então eu vou falar sobre a importância dos principais nutrientes. Então, o principal nutriente na formação da massa muscular é a proteína. O que é a proteína, gente? Então, são as carnes, peixes, ovos, frangos, são os alimentos que têm uma maior quantidade de proteína. E lembrando, para haver esse ganho de massa muscular, é importante também o consumo do carboidrato. Só que aí agora que são elas, né? A gente tem que consumir um carboidrato bom. Por quê? Porque esse carboidrato que vai favorecer o ganho da massa magra e não vai ganhar gordura. Então, por exemplo, uma batata doce, um arroz integral, um pão integral, uma mandioca, batata, todos esses são exemplos de carboidratos saudáveis que vai favorecer nesse ganho de massa magra. Alessandra, tem muita gente que faz dieta e não consegue emagrecer. A dieta está errada, a pessoa está com algum problema de saúde. Qual que é a sua orientação para ver se ela acerta e com certeza reduz o peso? Olha, eu vou dar a dica agora que eu acho que é uma das coisas que mais acontecem, até um exemplo dentro do consultório. Muitas vezes as pessoas fazem trocas por coisas que não são saudáveis por coisas saudáveis. Só que muitas vezes não equilibram a quantidade. Aí o que acontece, gente? Mesmo um alimento saudável, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o pão integral, a tapioca, são alimentos saudáveis, mas consumidos em excesso não vai te ajudar a perder massa magra. Aquela tapioca com carne seca, bem recheada e queijo cheddar, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Outro exemplo, as castanhas são saudáveis, mas consumidas em excesso também, o valor calórico aumenta muito. Então, por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou comendo saudável, mas não estou emagrecendo. Por quê? Porque não está tendo esse déficit calórico. Porque para haver o emagrecimento, a perca de peso, tem que ter o déficit calórico. O que é isso? Se a pessoa precisa, um exemplo que eu vou dar, de 1.000 calorias, ela tem que consumir 800. Entendeu? Para ter esse déficitzinho para ver o processo de emagrecimento. Tem pergunta do telespectador, olha, o que comer após o parto? Interessante, Larissa Mello. É uma pergunta bem bacana, inclusive eu trabalho muito isso no consultório, né? Uma alimentação adequada no pós-parto, porque tem muita gente que acha que depois do parto pode comer o que quiser para dar leite. Né? Um assunto bem comum no meio da sociedade. E não, a gente tem que ter um consumo adequado, né, também de proteína, carboidrato. Eu peço normalmente para evitar lactose, alguns alimentos formadores de gases, por exemplo, feijão, para evitar cólica no bebê, para ajudar a recuperação da mulher. Aí é uma coisa bem ampla. Aliás, a Simone de Jesus, Alessandra, quer saber que alimentos que prejudicam a alimentação tem? Amamentação, né? Desculpa. Isso. Normalmente são esses alimentos que eu peço para evitar. Os alimentos formadores de gases, que é o quê? Feijão, batata doce, repolho. Isso em excesso, lógico, né? E lactose. Por quê que pode atrapalhar? Porque, na verdade, ele vai influenciar e normalmente pode gerar uma quantidade de gases maior, tanto na mulher quanto no bebê, dando as temidas cólicas. Bom. E uma coisa que influencia muito na amamentação é o líquido. Então, aumentar muito a ingestão de água, suco, água de coco, para ajudar nesse aumento da produção
do leite. Bom, não sei se a resposta é tão óbvia assim para quem faz muito exercício físico, mas a pergunta está aí. Posso comer fritura todos os dias? Margarete Souza. Não, gente, fritura é uma coisa que mesmo quem treina, quem não treina, quem quer ganhar peso, quem não quer, é uma coisa que deve ser evitada, porque a fritura é uma quantidade muito grande de calorias, faz mal para a saúde, não só falando em peso, né, mas em saúde, em relação a colesterol, triglicéridos. Então é um consumo que realmente deve ser limitado, deve ser uma coisa feita tipo exceções. Um dia ou outro, mas, por exemplo, domingão, mas também não vai achar que o mundo acabou, vou comer fritura domingão O dia inteiro. inteiro. Não adianta. Não adianta, entendeu? A Júlia Martins, Alessandra, está perguntando se existe algum tipo de alimento que ajuda a emagrecer. Você, de certa forma, já respondeu essa pergunta, mas o que você acrescenta que é interessante e necessário a pessoa levar em conta para poder emagrecer? Isso. Na verdade, gente, não existe um alimento só que ele tenha o poder de emagrecimento. Como eu já falei que ele falou, precisa ter esse déficit calórico. Mas quais são os alimentos que vai favorecer esse processo de emagrecimento? São os alimentos com menor teor calórico. Então, o que? São os vegetais, as folhagens, beber bastante água, investir numa proteína de qualidade, comer bastante folhas, vegetais. Por quê? Porque isso vai ajudar você a ter esse déficit calórico. Agora, não tem um alimento que você fala assim, eu vou comer ele e vou emagrecer. Isso não existe. Isso não existe, né? Uhum. É o conjunto de tudo, entende? Uma última questão. Nós, brasileiros, de uma forma geral, especialmente a população de baixa renda, que é a grande maioria, comemos no arroz e na janta. Arroz, feijão, macarrão, batata, uma costelada com mandioca e etc. Tudo isso está errado, mas infelizmente essa é a realidade. Como equilibrar isso para a gente não fugir da balança? Isso. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou muito a favor da comida de verdade. Então, eu nem gosto dessas coisas assim, troca o jantar por um lanche. Eu não gosto disso, porque muitas vezes o paciente deixa de comer, por exemplo, o arroz, o feijão, uma proteína boa e acaba comendo um lanche que não vai satisfazer e não vai ajudar no processo de emagrecimento, por exemplo, e nem de massa magra. Só que o que é o segredo? É comer comida de verdade, mas as quantidades da forma correta e evitar muitas vezes, tipo, o exemplo que você deu, comer o arroz, a batata e a mandioca. Os 3 alimentos são fontes de carboidrato, então não teria necessidade de você consumir os 3 juntos, entendeu? Então, escolher um alimento fonte de carboidrato, ou seja, ou o arroz, ou o macarrão, ou a batata, ou a mandioca, uma fonte de proteína, então seria ou a costela, ou o frango, ou o ovo. Normalmente o feijão pode sempre incluir, que é uma leguminosa, e os vegetais, entendeu? Então, é escolher uma opção só, não precisa de comer tudo de uma vez. É gostoso, mas não precisa de comer tudo de uma vez. Tá certo. Alessandra, muito obrigado, viu, por ter vindo participar aqui mais uma vez no nosso quadro Cuide-se, que se propõe a isso, a levar informação para a sociedade para ter uma vida melhor. Uma boa tarde para você. Obrigada.